Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no estúdio do Grupo Literário Arandu e esperamos que nós podemos corresponder aí às perguntas desse nobre grupo que há 28 anos tem uma existência de muita participação e inclusão aqui no município de Dourados e do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, o Arandu significa amor à inteligência. E por que esse nome? Porque nós estávamos num momento que nós estávamos militando no sentido de resgatar a língua guarani, a língua fronteira, a língua que há milhares e centenas de anos é da nossa região. E Arandu, então, que é amor à sabedoria, nós montamos um grupo de intelectuais, jornalistas, artistas gráficos, escritores, pesquisadores, professores aí da... Vamos lá ao que interessa. Nome de batismo. Meu nome é Amarília, Carlos Magno Amarília, que no português é amor à ilha, por isso amar a ilha, Marília. E então Década de nascimento. eu no ano de 1964, vou fazer 61 anos, e também nasci aqui na fronteira dessa região. Você nasceu em Dourados? Você é douradense? Não, fui feito em Dourados, mas a minha mãe tinha uma parteira, que todos os nossos irmãos nasceram pela parteira, que era em Ponta Porã. Aí nós nascíamos lá e depois trazia de volta. E quando a poesia entrou na sua vida? Ah, sim, a poesia ela vem quando eu fazia seria o primário antigo, seria hoje o ensino fundamental 1, que as professoras, quando a gente tinha aqueles livros didáticos, que tinha sempre um conto, sempre um poema, então eu sempre lia e relia em casa, nas horas sozinho, eu gostava muito daquela história, né? E é engraçado que a criança, você lê uma história, você lê 50 vezes, você fica com aquela emoção 50 vezes. Então eu lia muito e aí eu comecei a escrever. Mas quando eu fui trabalhar na tipografia com 9 anos, então, dentro dessa tipografia, aí quando eu consegui ser tipógrafo, juntar as letras e etc, aí sim, aí eu comecei a falar, vou escrever coisas minhas também. E aí foi que eu com 13 anos eu já consegui escrever minhas coisas. Só que eu não mostrava pra ninguém, né? Essas ficava só no caderno e tal. Até que um dia o Boca, o, que é um escritor aqui de Dourados, inclusive está sendo homenageado na Felite, ele viu e falou, mano, você tem jeito pra coisa. E aí então, aí o Nicanor depois ele pegou meu caderno, furtivamente, ele pegou meu caderno emprestado, nunca mais devolveu, e aí ele começou a publicar os meus poemas num jornal que ele tinha estudantil, na época secundarista ainda. Então ele fez um jornal, um mimeógrafo nas escolas, e ele sempre colocava um poema meu. E aí depois ele foi pro jornal mesmo, da tipografia, etc., na época. E aí ele também começou a publicar. Só que eu já morava em São Paulo. E aí deu a força, né, pra gente continuar escrevendo. Então é uma coisa que desde da adolescência eu escrevo. Então, você falou uma coisa bem interessante. Vamos buscar na memória. Qual é a poesia sua que te marcou? Ah, é assim, são várias, né? Mas a primeira, porque eu escrevi assim num guardanapo, a gente estava numa lanchonete, eu fiz num guardanapo e aí eu mostrei pro Ataíde, o Ataíde também que é poeta, e aí ficou esse poema, e esse poema eu lancei no meu livro, depois no livro Bovinoletras, que inclusive esse livro foi requisitado pelo vestibular da universidade de 2023, 24 e 25. Ah, você falou uma coisa bem interessante. Você falou São Paulo. O que um douradense despencou em São Paulo? Por quê? Então, eu era um jovem, né? E eu tinha a profissão como tipógrafo. E daí eu fui convidado a se retirar de casa lá pro meu pai, que era patriarcal, ele me convidou a se retirar e eu tive que me retirar. E aí eu fui para Campo Grande, aí depois eu vi que eu conseguia trabalhar em gráfica, aí eu falei, eu vou para São Paulo, né? Que eu sempre tive assim aquela vontade de querer morar em cidade grande. E aí eu fui em São Paulo e me dei muito bem como tipógrafo, né? Que na época era uma profissão
tava no pico ainda, então eu ganhava super bem, e aí consegui fazer faculdade, consegui também lançar livro lá em São Paulo, e eu participei também do movimento da literatura e da poesia em São Paulo, então é, complementou aquilo que eu sempre desejava de ser um poeta. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de perguntar, porque assim, quando a gente observa o Caetano Veloso, por exemplo, e outros poetas, porque são poetas, que eles falam o que viu quando chegou em São Paulo. Inclusive o Caetano transforma isso numa música, né? O que você viu quando você chegou em São Paulo? Então, é porque assim, como a gente é escritor, então a gente sempre, os nossos sentimentos, né, a gente acaba expressando isso em algum texto, alguma coisa, né? E eu fui em São Paulo quando eu tinha 9 anos de idade, com meu pai que havia me levado, porque meu pai tinha uma tipografia e as coisas se compravam em São Paulo. E aí ele, com 9 anos, ele me levou para me poder ajudá-lo, né? Porque a gente ia de trem e aí você tinha que pular o trem para você conseguir vaga. E aí uma criança sempre ajuda. Sempre a gente era um ajudando na realidade, né? Aí eu fui para São Paulo e aí, pô, deslumbramento pelos prédios, pelas ruas e por tudo, né? E aí, inclusive, eu contei esse meu episódio da primeira vez que eu cheguei em São Paulo, num conto chamado Estrada de Ferro. Foi a primeira vez que eu andei de trem, foi a primeira vez que eu cheguei numa cidade grande, foi a primeira vez também que eu andei dentro de uma cidade grande. Andei de metrô, não, a primeira vez não tinha metrô. Andei muito de trem, né, e de táxi na época. Então, uma lembrança muito grande de São Paulo. Já quando eu fui para morar mesmo, eu já conhecia São Paulo, porque eu também era militante de um partido político que eu participava muito, e sempre em São Paulo que eram as reuniões. Então, eu sempre estava lá em São Paulo, né? E aí eu fui, definitivamente, nos anos de 1985, 86, que eu cheguei em São Paulo para morar, definitivamente, até 1995. Aí você fica em São Paulo, você monta uma vida e de repente você volta para sua terra. E aí você dá de frente com pessoas e surge Arandu. Como é isso? Bom, a Arandu foi uma ideia do saudoso poeta Nicanor Coelho, que teve a ideia de montar uma entidade, porque nós gostaríamos de fazer muitas publicações, e devido a ele pertencer também a outra entidade, ia ter dificuldade, porque a gente era jovem, tinha pensamento jovem, e nós gostaríamos de montar uma revista, e essa revista, ela seria um compêndio, seria assim, é, vários autores, mas não eram autores de conto, nem de romance, nem de poema. Era de artigos científicos. O que é isso? Como Dourados já florescia alguns trabalhos de monografias, né? TCC de curso, alguns colegas nossos já iam fazer especialização, pós-graduação em outros municípios, e voltavam mestres e doutores, e aquele trabalho ninguém sabia. Aí o Nicanor Coelho teve essa ideia, falou, olha, a gente podia ser um canal de divulgação desses artigos em monografia, para a gente ser alguma coisa séria. Porque se nós comparássemos, né, com o movimento de 1922, onde os artistas, eles eram considerados, assim, não muito sociáveis, né? E aí a gente também, como Darandu, a gente também não era considerado muito sociável. Então nós fizemos tudo muito sério, apesar de ser jovem. Então nós lançamos a revista, fizemos o lançamento da revista, fizemos um lançamento com mais de 500 pessoas, em churrascaria, levamos toda a imprensa de Dourados, televisão, rádio, impresso, todos eles. E aí a gente já nasceu grande, entre aspas, né? Com a nossa revista, publicando, porque a gente achava que a literatura ela é nobre, então ela merece um espaço, ela merece ser comemorada, e cada lançamento de livro tem que ser com muita festa e alegria. Ah, aí você vem para cá, tem uma história, né? A Arandu, ela vem atendendo as universidades, ela faz cursos, ela está em diversos municípios. Você tem ideia de quantos municípios o Arandu hoje atende ou atendeu? Olha, é assim, com
Presencialmente, a gente atendeu aí pelo menos, sim, uns 15 municípios aqui da nossa região. Mas virtualmente, né, quando veio a pandemia, nós tivemos que adaptar com cursos online, mas ao vivo também. Nós tivemos aí Cuiabá, outros estados, né? Muito frequente. E Campo Grande, que é a capital, também nós lançamos livros na capital, mas nunca fizemos curso lá. Mas os nossos cursos foram muito bem atendidos aí nessa região. E com certeza com os nossos 28 anos e com a nossa televisão, que vai ser dirigida também e coordenada pelo Grupo Literário Arandu, através de seus membros, do professor Lourenço, do professor Carlos Magno, do professor Lélio Loureiro, eu acredito muito que Arandu vai se solidificar mesmo profissionalmente em todo o estado de Mato Grosso do Sul, porque os cursos que nós fazemos não são cursos que nós copiamos de alguém, né? Como fosse um bolo, você pega aquela receita e faz. Não, os nossos cursos, eles são cursos originais, eles são cursos provocados e debatidos entre os professores das escolas. E aí, então, a gente vai montar os nossos projetos conforme a demanda da educação, conforme a demanda das escolas que esses professores estão. Então, aquela angústia, aquele medo que muitas vezes as novas metodologias, novas leis trazem para a educação, e nós, do Grupo Literário Arandu, com uma equipe de professores formados em vários estados do Brasil, pessoa com especialização, mestrado e doutorado, nós atendemos então essa realidade. E o curso é sério, nosso material é um material original, e isso conta muito, principalmente para quem é do interior e consegue mobilizar, consegue fazer esse material de uma forma onde que esses professores tenham condições de estar trabalhando e fazendo as suas ações didáticas dentro da sala de aula. Tem também a questão da Felite. Como é essa coisa da Felite? A Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul, estamos na nossa 5ª edição, é uma feira que vai dar prioridade para o autor local, para o autor regional de Mato Grosso do Sul, para que possa estar lançando seu livro e com contato direto com os estudantes, né? Então, tanto os estudantes infantil, infanto-juvenil, como jovem e adultos, que nós fazemos inúmeras atrações no nosso evento. Então, ela é do período diurno e do noturno. Um diurno para as crianças e no noturno para os adultos. Então, nós já lançamos aí, né, nessa 5ª edição aí, cerca de 70 livros. Por ser uma cidade do interior e por também a gente não ter um projeto ainda definido pela Felite, o tamanho da Felite hoje ser considerado um dos eventos mais importantes de Mato Grosso do Sul, nos enche de orgulho, nos enche de saber que a gente está no caminho certo, né? Saber que os escritores têm que ter seu espaço, saber que o livro ele tem que ser continuado, né? Os livros têm que estar nas nossas casas, nos nossos lares, e principalmente para os nossos filhos e netos, que eles possam estar lendo aí o mundo imaginável, um mundo muito criativo, e principalmente dos autores de Mato Grosso do Sul. Obrigado, professor Carlos. Eu quero agradecer aqui a vocês que estão prestando atenção no nosso trabalho e dizer que estaremos aqui semanalmente trazendo informações como essa, que são importantes para a cidade de Dourados e região, e fazer um convite, venham para a Felite, estaremos lá. Valeu! Muito obrigado. Viva o Grupo Literário Arandu.